de Jesus Cristo. Boa noite a todos. Vamos, embora hoje seja feriado, nós aqui no Grupo Espírita Eurípides Barçanufo fazemos normalmente o nosso encontro das quintas-feiras, que é a nossa reunião pública, seguido do nosso passe. Gostaria de solicitar inicialmente para que todos nós desligássemos os celulares, por gentileza, para que possamos ficar bem concentrados, para podermos aproveitar todas as energias que os benfeitores desta casa nos fornecem. A você que está nos ouvindo pela Web TV, que tenham todos também uma boa noite. Vamos começar o nosso trabalho ouvindo a nossa querida Verinha, que vai fazer a leitura da página de hoje. Boa noite. Eu vou ler o último item do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amar ao próximo como a si mesmo, né? Então ele vem aqui com uma questão. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Um homem se acha em perigo de morte, para salvar outro que tem que expor a própria vida por ele. Sabe-se, porém, que aquele homem é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Apesar disso, o outro deve arriscar-se para o salvar? Esta é uma questão muito grave e que, naturalmente, se pode apresentar ao espírito. Responderei de acordo com o meu adiantamento moral, já que se trata de saber se deve expor a vida, mesmo por um malfeitor. O devotamento é cego. Socorre-se um inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade, numa palavra, a um malfeitor? Julgais que é somente a morte que se arranca a esse infeliz? É talvez a toda a sua vida passada. Imaginai que nos rápidos instantes que lhes arrebatam os derradeiros minutos de vida, o homem perdido volta ao seu passado ou, antes este se ergue diante dele. A morte, talvez, lhe chegue cedo demais. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, então, o homem a vós a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o a sua danação, e talvez esse homem teria morrido a blasfemar, se lançará aos vossos braços. Todavia, não deveis indagar se o fará ou não. Socorrei-o, porque salvando-o, obedeceis a sua voz do coração, que vos diz: pode salvá-lo, pode salvá-lo. Lamarês, Paris, 1862. Ela é salvar a todos mesmo, né? É amar a todos. Obrigado, Vera. Convido a todos agora a uma pequena reflexão. Meus queridos irmãos, encarnados e desencarnados, que estão presentes neste ambiente de luz. Vamos aproveitar esta oportunidade bendita que a espiritualidade amiga nos oferece. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. A Ele pedimos todo o seu amparo, toda a sua ajuda, para que Ele esteja presente conosco esta noite e sempre, mas especialmente nesta noite, que Ele permita que os espíritos benfeitores, que os espíritos amigos que dirigem, administram todos os trabalhos nesta casa, liderados pelo professor Eurípides Barçanufo, que esses espíritos benfeitores estejam presentes entre nós.
e que permita que o nosso orador da noite de hoje tenha a palavra fácil para nos passar todos os ensinamentos, tudo aquilo que precisamos ouvir para que possamos sair hoje daqui bem melhor do que entramos. Que a tua paz, querido e amado mestre, permaneça conosco, agora e sempre. Hoje nós teremos nosso companheiro, meu irmão inclusive Xará, o Sérgio, vai fazer o estudo da noite de hoje para a gente. Companheiro. Boa noite a todos aqui presentes, aos nossos irmãos que nos assistem pela Web TV. Nós hoje à noite vamos fazer uma reflexão a respeito do culto do Evangelho no lar. O que é o culto do Evangelho no lar? Quais as suas funções? Como fazer? Que benefícios ele pode nos trazer? A figura que eu coloquei ali para a gente poder analisar de início mostra uma família, estudando junta. E nessa família a gente consegue identificar, um irmão muito querido de todos nós, que é o Cristo. E ele com certeza sempre está presente quando nos reunirmos para estudar, ou falar em seu nome. Emmanuel disse para nós que se um homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo o edifício da civilização. No nosso progresso, a gente está sempre preocupado com o indivíduo, no nosso progresso, na nossa melhora. Mas nós não fomos colocados num grupo familiar, não fomos reunidos nessa encarnação com outros espíritos à toa. O nosso progresso, ele deve contemplar também o progresso daqueles que vieram para essa encarnação junto conosco. É muito importante que a gente entenda a importância, do lar. E quando a gente fala o lar, não é a edificação, a casa, os tijolos, a telha. O lar é muito mais do que isso. O lar são os pensamentos, o lar são as pessoas, o lar é toda aquela energia que envolve um grupo familiar. O que vem a ser o culto do Evangelho no lar? O culto do Evangelho no lar é uma reunião semanal para o estudo do Evangelho e da doutrina do Cristo. A regularidade, na execução desse estudo é fundamental. Ela é uma reunião semanal, ela deve ter um horário marcado, porque nós não vamos estar sozinhos na hora de fazer essa reunião. Mas mais do que isso, o culto do Evangelho no lar, ele é definido como sendo um posto avançado da espiritualidade no atendimento aos necessitados. Há relatos de espíritos, que quando se vem para a Terra, quando se chega à Terra para um trabalho ou para alguma coisa, os lares em que se realiza o culto do Evangelho no lar servem de pontos de referência para esses espíritos que aqui chegam, porque eles se tornam pontos iluminados no nosso planeta. A energia emanada numa reunião como essa serve de referência para aqueles espíritos que vêm aqui para trabalhar junto a nós. A gente, quando pensa, no culto do Evangelho no lar, a gente pensa em alguma coisa que atende exclusivamente a nós, mas o alcance disso é muito maior do que uma simples reunião de estudo para esclarecimento de dúvidas. E uma pergunta: por que fazer o culto do Evangelho no lar? Richard Simonetti disse que o estudo do Evangelho no lar, ele abre as portas da nossa casa aos benefícios espirituais, da mesma forma que desentendimentos, brigas e xingamentos favorecem o assalto das sombras. A gente,
né, tem uma coisa muito ligada à energia, né? Tudo na nossa vida é energia. Quando pensamos, né, quando realizamos um trabalho mental, quando pensamos em alguma coisa, se ficarmos muito tempo presos àquele trabalho, nos sentiremos cansados. O pensamento, ele libera energia na forma de ondas. Se a gente pegar um rádio, sintonizar esse rádio numa rádio como a 98.1, nós vamos captar a programação da 98.1, e somente ela. As ondas de rádio que serão absorvidas pelo nosso rádio serão as de 98.1. Se da mesma forma nos envolvemos num receptor de energias positivas, receberemos da espiritualidade também energias positivas. Virão para junto de nós aqueles espíritos simpáticos a esse tipo de vibração. Iremos atrair para junto de nós toda uma gama de espíritos preocupados com a evolução do planeta, nossa e dos nossos irmãos mais necessitados. Da mesma forma que quando nos envolvemos em pensamentos mais baixos, em brigas, em ódios, trazemos para perto de nós espíritos não muito evoluídos, não muito felizes, não muito propícios ao nosso progresso, né? Então é muito importante você adequar o ambiente, evitando vibrações negativas e coisas que possam desviar as atenções. Então eu já sei, no dia que eu for fazer o culto do Evangelho no lar lá em casa, ninguém tem pensamento ruim, a gente vai botar música espírita o dia inteiro. Não é assim que a coisa funciona, nós sabemos disso, né? Mas devemos nos preocupar, na medida do possível, com esse tipo de coisa. É difícil, né, quem tem adolescente em casa, impedir que durante o dia do culto ele ponha um rap lá, um funk, né? E a gente vai fazer o quê? A gente precisa se manter em prece, se manter com bons pensamentos, para que mesmo aquelas energias mais baixas, mais fracas, não sejam capazes de desestabilizar o ambiente. A preparação do ambiente, principalmente no horário em que se deve começar o culto, ela deve ser uma vibração mais suave, né? É preciso que as pessoas procurem se concentrar um pouco, pensando no Cristo, pensando principalmente no amor. Outra coisa, nós devemos convidar todos os presentes, encarnados e desencarnados, a participarem da reunião, né? Na minha casa sempre tem alguém que não quer participar, que acha que isso não é o que ele está preparado. A gente convida, a gente mentaliza ele. Se ele sai na hora para não participar, durante o culto a gente vibra por ele, né? A gente tenta envolvê-lo. Aqueles nossos parentes queridos que já desencarnaram, convidemos para que eles venham também à nossa casa nessa hora para assistir esse culto, né? Aos nossos vizinhos, né, que receberão essa energia, que as suas vibrações possam também auxiliar isso. Não precisamos ir bater na porta do vizinho e falar: vem lá em casa fazer o culto agora comigo. Não, pensemos nele, convidemos mentalmente, né, para que o seu espírito possa participar dessa reunião. A gente não tem ideia do que o nosso pensamento é capaz. Quando pensamos com amor, com firmeza, nosso pensamento viaja distâncias incalculáveis, né? Então, quem serão os convidados para a nossa reunião? Todos, né? Convidemos a todos. Aquele irmão que sabemos que passa por uma situação menos favorecida e que traz de alguma forma um sentimento ruim no coração, convidemos para que o seu espírito, né, passe por ali e sinta esse amor de repente para poder ser ajudado. Como fazer o culto do Evangelho no lar? Na verdade, a gente sabe que isso não é uma receita de bolo, né? Não é uma regra que você tenha que botar na parede lá de casa. Primeira parte, fizemos a primeira parte, agora vamos à segunda. Não é assim, né?
Mas, na hora da execução do culto do Evangelho no Lar, deve-se preferencialmente começar fazendo uma prece. Não precisa ser uma prece longa, não precisa ser uma prece com palavras, né, complicadas, com palavras rebuscadas. Os espíritos entendem mais o nosso sentimento do que as nossas palavras, né? Então, começamos fazendo uma prece. Tá? Quem faz a prece? Quem se sentir à vontade de fazer essa prece, né? Pode ser perguntado quem é que quer fazer a prece. O próprio nome, né, da nossa reunião, Culto do Evangelho no Lar, sugere que a gente deve trabalhar o Evangelho. Então, devemos escolher um trecho do Evangelho, fazer a leitura desse texto e depois propor que se comente a respeito do que se escutou. Sérgio, mas como faço? Abro a página ao acaso, né? Venho fazendo página por página? Na verdade, depois que a gente acostuma a fazer isso, a gente tem que variar, porque senão, né, na minha casa já fizemos o Evangelho do começo ao fim, já fizemos salteado, já voltamos a fazer do começo ao fim, e sempre temos uma visão um pouquinho diferente daquilo que lemos da outra vez, né? Então não há uma regra, né? Alguns preferem abrir ao acaso, e às vezes abrem a mesma página 2, 3 vezes. Falam, meu Deus do céu, poxa, eu não vou essa aqui que eu fiz a semana passada. Se abrir ao acaso, não é ao acaso, né? Kardec já nos disse, o acaso não existe, né? Se abriu de novo aquela página é porque precisamos ainda aprender aquela lição, né? Após essa discussão, né, que pode ser mais longa, às vezes as pessoas não têm muito o que discutir, realmente, entendemos, né? Não é uma coisa necessariamente obrigatória, às vezes a leitura é tão explícita que a gente não tem nem muito o que dizer, a não ser que tem isso mesmo, né? Tudo bem. E ao final, fazer uma prece, pedindo a todos e agradecendo a Deus a oportunidade que nos foi dada por aquele momento, por aquela reunião tão importante, né? A gente tem que lembrar que nessas preces, a gente tem que lembrar dos nossos irmãos, né, que não estão ali presentes. Tá? É muito importante que lembremos que isso é uma reunião de estudos, né? Isso não é uma reunião mediúnica. Não devíamos pedir nenhuma intervenção dos espíritos. Tá? É uma coisa até que existem recomendações muito firmes quanto a isso, né? Nenhuma manifestação mediúnica deve ser proposta nesse trabalho, né? Esse é um trabalho de estudo, tá? Um trabalho de vibração, mas não é um trabalho de comunicação, né? O culto do Evangelho no Lar não deve ser, de forma alguma, uma reunião de comunicação com a espiritualidade. A comunicação que ocorre, ela é uma troca de amor, quando muito uma intuição, né? Mas nunca devemos solicitar a manifestação de ninguém, de nenhum irmão desencarnado, né? Agora, as dúvidas, né? Primeiro, quanto tempo deve durar esse estudo? Ninguém precisa botar um despertador, acabou, faz a prece rápido que está na hora, né? Tem essa preocupação. A espiritualidade sugere que o culto do Evangelho no Lar deve durar em torno de meia hora, não se excedendo muito disso. Sérgio, 15 minutos está bom? Tá bom. 20 minutos? Na verdade, o grande segredo é você não se preocupar com o tempo. Deixar a coisa fluir, tá? A própria espiritualidade vai nos intuir para o tempo necessário, né, para esse trabalho, né? Uma coisa muito importante é que, como nós já falamos, não somos os únicos ali presentes. A espiritualidade vai estar presente, nos auxiliando e se auxiliando desse nosso estudo. Teremos ali espíritos benfeitores que vieram
para trazer esse amor, para ajudar nessa aura de vibração, tá? Mas teremos também alguns amigos que vieram ali para esclarecimento, para tentar a sua evolução. Foram trazidos, às vezes, até para poderem ver, né, uma manifestação de amor, né? Eles não podem, não devem ficar esperando por muito tempo, né? E também não é legal eles chegarem e já ter acabado, né? A espiritualidade, ao contrário de nós, tem uma facilidade de horário muito maior do que a nossa, ou melhor, de cumprir os horários, né? Porque ocupações eles até têm muito mais do que nós. É muito difícil? É. Mas a gente devia procurar respeitar esse horário, o horário de início, e não se prolongar muito, né, também. A gente tem que lembrar que essa é uma reunião que não é só nossa, né? Volto a dizer, o culto do Evangelho no Lar não é uma reunião somente para aqueles que ali estão presentes, né? Uma outra pergunta. Entrou alguma coisa aí dentro? Já saiu. Interferência. Eu posso usar outros livros além do Evangelho? Isso é uma questão um pouco polêmica, né? Alguns colegas, né, do trabalho espírita dizem que o culto do Evangelho no Lar pode ser feito com uma leitura de outros livros. Há outros que dizem que se deve ter como base o Evangelho, né? Eu entendo que a gente não precisa estudar só o Evangelho, né? Mas que pelo menos um trecho dele devemos ler. Um trecho mais longo, um trecho mais curto, mas um trecho do Evangelho nós devemos ler, tá? Algumas pessoas pensam assim, poxa, mas se eu estiver sozinho, faço o culto do Evangelho no lar? Alguém aqui já esteve sozinho na hora de fazer o culto do Evangelho no lar? Ninguém. Sozinho não. Ninguém esteve sozinho. Ninguém. Talvez fôssemos o único encarnado ali, mas com certeza temos muitos irmãozinhos desencarnados participando dessa reunião. E creio eu realmente, né, também teremos a presença do Cristo. Sempre. Sérgio, mas peraí, eu faço o Evangelho segunda-feira, 10 horas da noite. O meu vizinho faz segunda-feira, 10 horas da noite também. Pô, o Cristo está aqui ou está ali? Bem, brincadeira, né? O nosso grande governador, né, da Terra, nosso grande mestre, ele tem a capacidade de estar em vários lugares, né, ao mesmo tempo, mesmo porque o tempo para ele não é o tempo para nós, né? Então, o culto do Evangelho no lar deve ser feito mesmo se formos o único espírito encarnado no local, né? Porque com certeza não estaremos sós, tá? E as crianças? As crianças devem participar? Olha, as recomendações é que devem sim. Crianças são espíritos encarnados há pouco tempo. Mas crianças não são espíritos jovens necessariamente, né? Crianças não são crianças espírito, né? E numa hora dessa, a vibração, né, a troca entre a espiritualidade encarnada e desencarnada é tão grande que crianças nem são tão crianças assim para esse estudo. Mas, Sérgio, a criança não vai entender o que a leitura do Evangelho vai trazer para nós. Nós podemos, se sentirmos que as crianças não estão acompanhando, estão ficando agitadas pela falta de conhecimento, podemos trabalhar junto ao Evangelho com livros, né, com leituras mais próprias da criança, tá? Eu tenho, inclusive, no final da apresentação, eu trouxe alguns livros sugeridos, né, para que crianças possam acompanhar, né, também o culto do Evangelho no lar. São livros que vão trazer, né, tudo isso contado de uma forma mais lúdica, né, mais
mais interessantes para elas. Mas as crianças devem participar. É normal, em crianças mais agitadas, que a gente tenha que ter um culto um pouco mais curto por causa delas, né? De repente, após a última prece, se for muito curto, que a criança seja liberada e que se faça mais uma outra prece, alguma coisa a mais, se faça um momento de reflexão sozinho, né? Ou cada um faça sua reflexão, mas é muito importante que as crianças participem. Tá? Temos ali, né, espíritos presentes que serão crianças amanhã ou depois, né, que estarão encarnando amanhã ou depois. E essas crianças encarnadas na nossa casa estiveram em cultos de Evangelho no Lar, em outras casas, não há muito tempo. Não é incomum termos crianças com um comportamento extremamente maduro na hora do estudo, né? Crianças, moleques na vida e tudo mais, mas que na presença da espiritualidade, naquela troca mais intensa, relembram, né, do seu passado, né, das outras vidas e mantém uma vibração muito sintonizada com aquele trabalho, né? E se não tiver ninguém em casa? Olha, a gente já viu que nós temos convidados. Os convidados irão lá? Irão, porque aquele pontinho de luz, tá, que serve de referência para a espiritualidade que vem à Terra, ele tem que estar aceso. Tá? Nós temos que fazer a nossa parte. Se eu não estou em casa, faço o culto aonde eu estiver. Tá? Ah, mas eu estou viajando. Faça onde estiver. Ah, mas eu esqueci, eu estou no trânsito. Faça uma oração, faça uma prece, mantenha-se de alguma forma envolvido naquelas vibrações, mentalize a sua casa, né? Procure emitir vibrações positivas para lá, pelos seus familiares, né? Às vezes a gente esquece, quando lembra já passou. Tá, mas se lembrarmos, vamos realizar o trabalho que devemos fazer e que é tão importante, né? A gente precisa entender que, para a espiritualidade principalmente, essa questão espaço, ela é muito sutil, né? Então, as energias que a gente emite, de onde estiver, elas vão chegar aonde tem que chegar, para que aquele ponto de referência, para que aquele foco de amor se estabeleça, né? Eu botei ali uma figurinha, né? Não tem ninguém em casa, mas o Cristo vai. Ele vai estar lá. Ele vai entrar. Ele vai chegar na nossa casa. Ele vai, com certeza, levar para nós a espiritualidade necessária, o amor necessário, as intuições necessárias, né? Olha, é uma coisa muito complicada, né, você fazer o culto do Evangelho no lar. Muito complicada para quem tem adolescente em casa, né? Eu tenho 3 filhos e meus filhos são muito reticentes a isso, né? Principalmente naquela fase de 16, 17, 18 anos, né? Se quer alguma coisa, opa, não, faça o culto, vamos fazer o culto, vamos lá, tudo bem. Se não está preocupado com nada, não, peraí, já vou aí, não, você tem que sair agora eu tenho que sair. Ele sempre tem que sair na hora do culto. A gente espera voltar, atrasa um pouquinho para ver se eles chegam, né? Mas eles sempre têm que sair na hora do culto. Vai chegar a hora deles? Com certeza, né? A gente fica muito preocupado com os adolescentes, né? A gente olha na reunião, né, aqui e vê poucos jovens. A gente vê jovens trabalhando, né? A gente vê, né, jovens participando do trabalho da doutrina, mas a gente percebe que os homens e as mulheres maduros são frequência mais constante na nossa casa. Já fomos assim? Para quem é jovem, o tempo passa muito rápido, não dá tempo para nada, né? É tudo muito difícil, né? Tudo é caretice, né? Tudo é
perda de tempo, tá? Se você falar, vamos fazer uma prece. Obrigado, meu Deus. Pronto, acabou. Já fiz a prece. E é uma prece, não deixa de ser. Se é dito de coração, isso é uma prece, né? Um adolescente, muitas vezes, né, ele é reticente ao culto do evangelho no lar. A gente precisa tomar cuidado, né, para também não tornar isso uma imposição. Às vezes, uma presença contra a vontade, obrigado, não é uma coisa muito legal. A gente deve tentar forçar o máximo possível, mas nunca obrigar, né? A gente não deve ter, no meio dessa vibração, vibrações contrárias àquilo que a gente está fazendo, né? O convite é para todos. O convite. A gente pode reforçar o convite 1, 2, 3, 4 vezes, mas a gente não deve forçar, né? A gente ter vibrações que possam desequilibrar, desestabilizar aquele estudo não é uma coisa muito boa, né? Eu tenho ali alguns livrinhos, né? Jesus no Lar. Jesus no Lar é um livrinho que traz historinhas, né, que envolvem as lições, né, que o Cristo nos trouxe, né, as lições semelhantes às lições que se encontram no Evangelho, com uma linguagem muito mais apropriada para as crianças, né? Alvorada Cristã, o Evangelho da Meninada, né? São alguns livros, não são todos, existem outros, né? Nós lá em casa, Cristina, usávamos um outro livro, lembra? Pai Nosso, né? O Pai Nosso também é um livro bom para a gente trabalhar com as crianças, né? A minha esposa me deu uma socorrida ali. Mas eu tive oportunidade algumas vezes, né, de participar do culto, né, em casa de amigos, né? E é interessante, né, como mesmo com formas diferentes de se trabalhar, a gente percebe que a energia é praticamente a mesma, né? Mesmo com alguns estudos mais profundos ou estudos mais superficiais, né, o culto do Evangelho no Lar, ele traz benefícios fantásticos. Muito, muito, muito importante para o equilíbrio da nossa casa, né? Sérgio, e se eu precisar mudar o horário do meu culto? O que eu faço? Na verdade, a gente não precisa mandar um telegrama para a espiritualidade, um comunicado oficial, né, uma carta registrada avisando que a partir da semana que vem o horário vai mudar, né? Mas é conveniente que você, se pretende mudar o horário da sua reunião na semana seguinte, que ao final da reunião dessa semana, você pense ou mentalize, ou mesmo fale, né? Peça a espiritualidade para compreender que esse horário vai ser modificado, que a partir da próxima semana você estará fazendo o seu culto num outro horário, mais adequado, né? A presença de todos, né? Tem que tomar cuidado para não ficar assim, a semana que vem vamos fazer quando? A terça-feira, 5 horas da tarde, tá bom. E na outra? Não, na outra nós fazemos quarta-feira às 2h30, tá? E na outra, então sábado às 3 horas da tarde, que é a hora que pode estar todo mundo junto. A gente só vai fazer quando tiver todo mundo junto. A coisa não é bem assim, né? A gente não pode deixar de entender, né? Quem frequenta a nossa doutrina há algum tempo sabe que a gente tem uma quantidade enorme de amigos que tenta nos ajudar no nosso progresso. Mas a gente também deve alguma coisa a alguns amiguinhos que tentam atrapalhar tudo, né? Então, quando a gente tenta fazer o culto num horário, tudo dá errado. Tudo. O trânsito engarrafa se você está atrasado, né? Aí você
perde a hora porque entra alguém na sua casa na hora. Se entrar uma visita, o que eu faço? Não faço o culto? Faz o culto com a visita, pede licença, convida. Se não quiser participar, pede licença. Ah, mas vou ficar meia hora e a pessoa... Não, faz um culto, faz 5 minutos. Senta, faz uma prece, lê um trechinho e pronto. Tá? Mas lembra que mesmo depois que você parar, a sua casa, o seu lar, vai estar servindo de referência. Tá? Ele vai estar iluminado na superfície da terra. Né? Às vezes a gente pensa assim, tem que ir para a casa espírita, né? Está na hora, daqui a pouco eu vou me arrumar. E, olha, como é difícil, né? Como é difícil a gente conseguir a regularidade. Né? É muito difícil. Mas se a gente insistir, né? Esses amiguinhos que querem atrapalhar, eles acabam desistindo. Né? Eles desistem mais rápido do que nós. Né? Nós sabemos da importância disso, desse progresso, da importância do conhecimento do Evangelho, da importância do que é essa doutrina na nossa evolução. Então, não podemos nos deixar envolver por dificuldades que são colocadas no nosso caminho. Né? Nós vivemos num planeta de provas e expiações. Né? Precisamos vencer essas provas. E entre elas está você conseguir manter a regularidade do culto do Evangelho no lar. É muito difícil. Alguém aqui fazia, parou de fazer? Difícil continuar, não é? Difícil continuar. Outros já faziam, pararam de fazer e conseguiram voltar a fazer. Né? Mas, com certeza, a coisa fica difícil. Né? A gente pensa assim, não, se tem muita gente em casa é mais fácil, pelo menos tem alguém para fazer. Às vezes não tem ninguém. Né? Às vezes não tem ninguém. Às vezes a minha esposa tem problema de horário e fala assim, quem está em casa faz o culto, eu não vou conseguir chegar. Vai fazendo o culto aí que eu estou chegando. Né? Quando a gente fazia o culto mais cedo, às vezes acontecia isso. Hoje a gente faz o culto mais tarde, justamente para não ter esse problema de trânsito, não dá para chegar e vai faltar a hora. Né? Não vai dar para chegar na hora. Mas isso acontece. Né? E se não der para chegar, fazemos a nossa oração onde estivermos. Né? A gente tem que entender, gente, né? Saindo agora um pouquinho, né, do culto especificamente, que o conhecimento, né, a responsabilidade, né, que nos traz essa doutrina dos Espíritos, ela é uma coisa difícil no começo, muito difícil. Tá? Eu já falei isso algumas vezes. Né? Eu conheci uma pessoa, né, que virou e falou assim, não, eu não estou pronto para ser espírita. Eu ainda tenho muitos defeitos, não estou pronto para ser espírita. Ora, o espiritismo nos é apresentado para que nós possamos corrigir os nossos defeitos. Se nós não tivéssemos defeitos, não estaríamos aqui. Estamos aqui porque temos defeito. Né? Quantas vezes dizem para mim, você é espírita, pô, como é que você faz um negócio desse? Eu sou espírita porque eu preciso vencer os meus vícios, vencer os meus defeitos. Né? Eu preciso de amparo. O culto do Evangelho no lar é uma forma de amparo na nossa casa, no nosso lar, para que a gente possa não fraquejar. Né? Para que a gente possa estar sempre bem acompanhado. Né? Se a gente mantém vibrações boas dentro do nosso lar, ou mesmo na rua, né, a gente com certeza vai atrair espíritos que gostam disso. Se você tivesse que ir a uma festa, passasse na porta, tivesse tocando uma música que não lhe agradasse, você entraria nessa festa? Claro que não. Né? Não gosto de samba. Chego na porta, tem uma roda de samba, eu vou fazer o que ali? Né? Não tenho nada para fazer ali. Né? A gente precisa entender que nós somos como radinhos de pilha. Somos como receptores, né, de ondas de rádio. E somos também transmissores. Só vamos manter contato com aquilo que estiver na mesma sintonia que nós.
Se você ligar um rádio e botar em FM, você não vai conseguir sintonizar uma estação de AM. Também não vai pegar televisão no seu rádio. Tá? A gente pega rádio na televisão, tá? Mas televisão no seu rádio não vai aparecer imagem ali, né? A gente tem que entender a importância, tá, de gerar, né, fontes de amor, não só para a nossa evolução, para a evolução do nosso lar, mas também para a evolução do nosso planeta. Nós estamos chegando numa etapa de transição. Se Deus quiser, passaremos, não daqui a muito tempo, de provas e expiações para um planeta de regeneração, né? Precisamos ajudar nesse progresso. Temos responsabilidade não só com a nossa evolução, com a evolução dos nossos familiares, temos também responsabilidades com a evolução do nosso planeta. Tá? Eu falei rápido, né? E a gente com isso terminou um pouquinho mais cedo. Tá? Eu sou professor e por ser professor a gente tem o hábito de falando, não para, né? E quando vê a coisa anda rápido demais, né? E o assunto também não era um assunto tão longo assim. Alguém tem alguma dúvida a mais, além daquelas que eu propus? Gostaria de algum esclarecimento que a gente pudesse ajudar? Não? Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Fiquem todos com o coração repleto de amor, né? Que a presença do Cristo invada esse ambiente e que Ele acompanhe também vocês quando forem aos seus lares. Bom, muito bem. Eu também sou professor igual o Sérgio. E nós temos o tempo de 50 minutos certinho na cabeça, que é o tempo que demora uma aula. Então, os 5 primeiros minutos é para fazer a garotada sentar, né? Para a gente começar a poder falar. E os 5 minutos finais, a gente pergunta se alguém teve alguma dúvida. Então, se vocês perceberem, curiosamente, foram 5 minutos para começar, ele falou 45 para perguntar. Não adianta, a gente não consegue, né, de maneira extremamente esclarecedora o trabalho do nosso colega. E se alguém tinha alguma dúvida, alguma desculpa para não fazer o evangelho no lar, agora não tem mais essa desculpa, né? Agora já tirou todas as dúvidas, né? Bom, vamos dar sequência aqui ao nosso estudo da noite de hoje, ao nosso trabalho da noite de hoje. A todos presentes, gostaria só de informar que nós temos um folheto informativo, né, com todas as atividades aqui do nosso grupo de estudos. Fala aqui também sobre a obra social que essa casa abraça, que é a obra social Casa de Maria Clara, enfim, e todas as outras informações quanto a dias de estudos, né? Então, todas essas informações estão neste folheto. Gostaria que quem ainda não pegou, ao final retire ali na nossa mesa, ali na entrada. Nós vamos dar sequência, passando para a parte de passes. É sempre bom lembrar que o passe ele não é obrigatório, né? O passe é para quem quiser, evidentemente. Os senhores serão convidados a ir para a sala de passe. E aqueles que fiquem aqui no ambiente, que permaneçam em prece, permaneçam, sobretudo, em silêncio. Faremos uma pequena prece agora, e aqueles que, porventura, tiverem seus compromissos e quiserem ir para casa, já ficam liberados, mas nós sempre convidamos para que retornem a esta sala, que ao final ainda teríamos uma precezinha de despedida, ok? Por fim, hoje a nossa cantina não vai funcionar em virtude de ser feriado, tá bom? Então vamos lá, vamos nos concentrar novamente, vamos elevarmos o nosso pensamento, sobretudo a Jesus, nosso mestre querido, que através de seus ensinamentos, que nos foram passados pelos seus evangelistas, e no Evangelho segundo Mateus, ele nos passa
que quando 2 ou mais pessoas se reunirem para falar em meu nome, ali eu me farei presente. Com certeza, sentimos neste momento a presença do Mestre Jesus entre nós, a sua paz, o seu amor, toda a sua luz pairando por esta casa, todo o seu amor que nos é transferido através dos seus benfeitores, dos seus trabalhadores, dos nossos queridos companheiros espirituais, liderados pelo nosso querido professor Eurípides Barçanufo. Meus queridos irmãos, que possamos ter uma semana de muita paz, muita luz, e que possamos, pelo menos em algum momento desta semana, elevarmos o nosso pensamento ao nosso Pai, a fim de não pedir, mas sim agradecer por recebermos tudo aquilo que necessitamos, e até agradecer para não recebermos aquilo, tudo que nós pedimos. Que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça conosco, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.